Oi, eu sou a Jéssica Oliveira. E eu sou a Clara. E bem-vindo ao serviço de representação do Miyazaki. Uma menina de vestido preto, um gato preto, uma vassoura, mas não é dessa cor a vassoura não. Uma bolsa, eu não tenho uma bolsa, um rádio vermelho. Um rádio vermelho? Tá, mas pelo vestido preto, pela vassoura, pelo gato preto, vocês já lembraram de onde que vem isso? Isso mesmo, a heroína do vídeo de hoje é uma bruxa. Mas uma bruxinha do bem, a Kiki, que deu nome a esse canal. E hoje eu vou contar pra vocês um pouco da história dela, uma jornada otimista rumo à maturidade. Kiki é uma menina de apenas 13 anos e no filme Serviço de Entregas da Kiki, por tradição, todas as bruxas quando completam 13 anos têm que procurar outra cidade para passar um ano, passando por um tipo de estágio, de treinamento para melhorar os poderes delas. No filme Serviço de Entregas da Kiki, as bruxas são parte comum da sociedade, todos sabem que elas existem, mas elas não são consideradas especiais por isso. Os poderes delas são vistos somente como qualquer outra habilidade e talento que qualquer pessoa possa ter. A iniciativa de partir vem da própria Kiki, super ansiosa e entusiasmada com o treinamento dela que ela vai começar. Parece que tá tudo muito bom, muito lindo, ela tá adorando, ela tá muito feliz que ela vai pro treinamento dela. Só que depois ela vai descobrir que nem tudo é tão fácil assim. E é justamente isso que a gente vai acompanhar durante o filme, essa jornada dela, descobrindo a independência dela e passando por um processo de amadurecimento. Eu vou avisar logo que eu sou muito suspeita para falar desse filme, porque é o meu filme preferido do Estúdio Ghibli, mas por questões pessoais, não é que seja o melhor filme, até porque se me perguntassem qual é o melhor filme do estúdio, eu não saberia responder essa pergunta, é muito difícil, porque são muitos filmes bons. É meu filme preferido por questões pessoais, porque quando eu saí de casa, deixei de morar com meus pais, entrei na universidade, eu assisti o filme nessa mesma época, então eu me identifiquei muito com a jornada pessoal da Kiki. Isso quer dizer que eu seja infantil, porque eu com 20 anos, entrando na universidade, me identifiquei com uma menina de 13? Não! Na verdade é porque o Miyazaki se garante no trabalho que ele faz, ele explora muito bem essas questões dentro de um filme infantil. Como de praxe, eu vou começar falando um pouco sobre a personalidade da protagonista. A Kiki, ela é muito carismática, simpática, espontânea e gentil. Ela é otimista, teimosa, justamente pela teimosia dela, ela costuma acreditar que tudo vai dar certo, ela termina sendo ingênua e acredita que ela vai conseguir se adaptar de primeira e ela acredita cegamente na intuição dela. Ela é esperta, porém ela é bem atrapalhada, também é muito impulsiva, ela não pesa muito as consequências do que ela vai fazer, ela não se planeja antes de tomar as atitudes dela e por isso ela passa por várias situações do filme em que dá tudo errado, porque ela não pensou direito no que ela ia fazer antes de fazer. E a Kiki é uma menina bondosa, corajosa e muito empreendedora. E o filme todo tem esse aspecto muito positivo e otimista, porque a Kiki é uma pessoa que ela tem prazer em ajudar os outros. Então, quando ela começa o serviço de entrega, ela ajuda as pessoas e ela passa a ajudar em outras coisas que não tinha nada a ver com o trabalho inicial que tinham contratado ela. Vocês notaram que é o terceiro vídeo consecutivo que eu uso a palavra prestativa para explicar as heroínas, justamente porque as 3 primeiras heroínas do Miyazaki, elas têm ali alguns pontos muito fortes na personalidade que são bem parecidos. As 3 são muito prestativas, muito queridas pelas pessoas ao redor delas, são pessoas simpáticas e que despertam empatia imediata. E as 3, tanto a Nausicaa, a Cheetah e a Kiki, elas têm o mesmo peso das responsabilidades precoces. Como eu falei no começo do vídeo, tem o gato preto na história, como toda boa bruxa, a Kiki tem o gato preto dela. E o Didi, que é esse gato, ele divide o protagonismo com a Kiki e é o companheiro inseparável dela. E ele é meio que a racionalidade dela, ele tem um jeito assim bem irônico e rabugento, mas ele termina sendo a voz da consciência da Kiki. Como eu falei, ela é bem impulsiva, no entusiasmo ela não pensa muito, então o Didi sempre tá lá pra meio que colocar os pezinhos dela no chão. E grande parte dos problemas que ela vai ter ao longo do filme vão ser discutidos com esse confidente dela, que é o Didi. Pela data desse anime, o filme é de 1989, pode ser que ele tenha inspirado, por exemplo, a Naoko Takeuchi na criação da Luna, que é a gata companheira da Sailor Moon, a Usagi Tsukino, heroína do desenho Sailor Moon. Outro exemplo ocidental que a gente pode estar lembrando é o Salem, da série Sabrina, a Aprendiz de Feiticeira. Falando um pouco da caracterização dela, como nós vemos bruxa no imaginário popular, ela usa roupas escuras. Na história ela diz que é preto, o vestido dela é preto, mas a gente não vê bem como preto na animação, a gente vê mais como roxo, como azul escuro, mas fica ali subentendido por ela que é preto. Usa sapatilhas vermelhas, um laço vermelho na cabeça, e é o único item ali do visual dela que é próprio da Kiki, não do uniforme dela como bruxa. Em um determinado ponto do filme, a Kiki ela se sente excluída justamente por esse visual de bruxinha que ela usa. Ela se sente diferente das demais meninas da cidade onde ela passa a viver. Apesar do filme não ser um dos mais populares e conhecidos, o visual da Kiki é um dos mais icônicos e replicados do Estúdio Ghibli. A internet é cheia de cosplays da Kiki, assim, muita gente
faz uma caracterização dela. Tem uma infinidade imensa de produtos relacionados ao filme, seja de peças do figurino dela, ou um bolo igual o bolo que ela ganha no filme, ou um brinco do Didi. Tem pelúcia do Didi, tem unha, assim, é uma infinidade de produtos e deals que tem na internet de faça você mesmo, da caracterização dela. E o figurino dela é muito inspirado na maneira como nós imaginamos que as bruxas sejam de acordo com a cultura europeia. Mas vocês notaram que eu coloquei aqui como uma pessoa gentil e prestativa, e que a personalidade dela e as atitudes dela não casam muito com a maneira como nós estamos acostumados a ver as bruxas. E até o Didi, como eu falei, o Didi é a voz da consciência dela. Ele é praticamente um amuleto da sorte da Kiki, ele é a salvação da Kiki. Então não tem essa conotação que Gato Preto dá azar. Então esse filme ele não só desconstrói estereótipos femininos, mas também do que são as bruxas, de quem são elas. Considerar as bruxas de forma negativa é uma herança que nós trouxemos da Inquisição, quando várias mulheres foram queimadas injustamente na fogueira. O hino da Kiki afeta diretamente a autoestima dela durante o filme, como eu já comentei. Ela se sente excluída perante as demais meninas da cidade, que podem usar qualquer tipo de roupa e variar os tipos de roupa, usarem roupas mais coloridas. E devido ao uniforme de bruxa que ela tem que usar sempre a mesma roupa escura. E a Kiki ela usava roupas de cores mais claras no começo do filme, antes de sair pro treinamento. Tanto que na cena, logo no começo do filme, quando a mãe dela entrega a roupa a ela comenta: nossa, gato preto, roupa preta, tudo preto. E a mãe dela fala uma frase bem encorajadora e fofinha, que é: não importa a cor do seu vestido, o que importa é o coração. Coquille. E vocês perceberam o quanto as roupas simples da Kiki parecem com o da Tita? Só o fato de que nós consideramos ela bruxa muda completamente a conotação da roupa dela dentro da história. Esse filme traz uma discussão implícita sobre tradição, porque a sociedade japonesa ela não é só dividida por região, classe social, ela também é dividida por gerações. Então a Kiki ela tem um pé no tradicional, porque ela é uma bruxa, e isso está muito ligado à tradição. Enquanto que, ao mesmo tempo, ela tem uma pegada na modernidade, porque é aqui que ela quer se sentir incluída entre os jovens. Mas, curiosamente, ela sempre termina fazendo mais amizade, com facilidade, com os mais velhos do que com os adolescentes da idade dela. E a gente tem que observar também que, durante o filme inteiro, a Kiki ela voa numa vassoura. Aliás, é o que ela mais faz, a principal habilidade dela como bruxa é voar. E ela usa um vestido solto e amplo. Então vocês devem imaginar que enquanto ela está voando, a gente vê as roupas debaixo dela. Só que em nenhum momento do filme isso é de alguma forma sexualizado. Porque a Kiki é uma criança ali, uma pré-adolescente, entrando na adolescência. E porque, como eu disse, as bruxas são vistas como uma coisa normal do cotidiano. Então é como se as pessoas não se importassem muito. Tem uma bruxa na cidade? Ok, tem uma bruxa. Tipo, tem o padeiro, tem o gari. Então a não sexualização dela seria o equivalente às pessoas não julgarem a maneira como ela se veste, da mesma forma que seria se pessoas não julgassem quando mulheres usam roupas curtas ou fora dos padrões, igual a Clara quando se veste Lolita. E todo mundo olha pra ela na rua. Um paralelo que a gente pode fazer daqui que é com a Sakura, personagem da Clamp. Coincidência ou não, um estúdio fundado por 4 mulheres. A Sakura Card Captor, ela tem em comum com a Kiki 2 fatos. Que é o de que ela também teve responsabilidade precoce, porque a Sakura ela perdeu a mãe muito cedo, ela teve que ajudar o pai e o irmão a cuidar da casa. E ela também acaba ganhando poderes mágicos e um mascote. E sai voando por aí com o báculo dela, que com o auxílio de uma carta cria as asas. E a gente poderia fazer um paralelo aí entre o báculo e a vassoura de bruxa. O personagem que não chega a ser um protagonista, ele é meio que coadjuvante, mas é importante a gente citar, é o Tombo. O menino que a Kiki conhece assim que ela chega na cidade, quando ela passa por um incidente, de cara ele fica fascinado por ela, porque ela é uma bruxa que voa e ele é um menino apaixonado por aviação. Além das dificuldades que a Kiki tem de fazer amizade com pessoas da idade dela, ela também tem ali inicialmente uma dificuldade de manter uma relação mais próxima com o menino. Porque o Tombo na história ele também simboliza o desabrochar da sexualidade da Kiki. Quando ela começa a se interessar por meninos, entrando na adolescência, e meio que é o início ali de um interesse romântico, um relacionamento amoroso entre os dois, mas como no filme se tratam de 2 crianças pré-adolescentes, os dois com a mesma idade, de 13 anos, então é tudo colocado de maneira muito sutil e inocente. O Tombo Kopori, ou Kopori, é praticamente uma personificação infantil do Miyazaki, porque ele é apaixonado por aviação e ele inclusive faz parte de um clube na cidade que eles fundaram somente para criar uma espécie de ciclo-avião em conjunto. Por ser apaixonado por aviação, o Tombo ele fica fascinado pela Kiki, né? E pelo fato dela ser diferente, apesar dela se sentir meio deslocada e excluída por isso. Ele, assim como o Didi, também é um alívio cômico pra gente dentro da história e pra Kiki. E ao contrário dela, mas diferente do Didi, que é um conselheiro dela, um tutor, o Tombo, ele é a diversão, ele simboliza a diversão que a Kiki ela vai perdendo
ao longo do filme por causa das responsabilidades precoces. Ela começa a ficar muito sobrecarregada com aquilo. Então o Tombo, que tem esse fascínio por ela, vê essa magia no fato dela ser bruxa, quer muito fazer amizade com ela, tenta de todas as maneiras se aproximar dela e meio que começa a ajudar ela um pouco nessa situação. Também para ela manter a diversão e não levar tudo tão a sério. Resumindo, aqui que é a música inspiradora do Tombo, porque ela voa naturalmente enquanto ele tem que se esforçar muito, criando esse avião improvisado numa bicicleta. E uma das cenas mais animadas e bacanas do filme é quando eles vão fazer um passeio juntos, em que a Kiki ajuda ele a fazer essa bicicleta voadora se locomover de acordo com o peso do corpo dela, tudo isso sem os poderes dela. Eles simplesmente se ajudam de igual para igual e é um bom simbolismo aí para a igualdade entre os gêneros. Mas afinal, como é que a Kiki começou esse tal serviço de entregas do título do filme? Bom, a Kiki, quando ela se muda pra cidade, de cara ela não é muito ali bem recebida, a galera não liga muito pro fato dela ser bruxa, não tá nem aí muito pra ela. Ela fica até um pouco desanimada, mas aí ela conhece a padeira Sono, dá abrigo a ela e ajuda ela a começar esse serviço de entregas. O plot do filme é bem simples, um dos mais simples. Aliás, eu acho que é o mais simples dos 6 filmes que a gente está analisando. E apesar de ter uma bruxa como protagonista principal aí, que é um elemento mágico, o filme tem um tom bem mais realista do que os outros. A Miyazaki não deixa de caprichar no visual do filme por ele ter um tom mais realista. Tem vários momentos em que a gente se deslumbra com o visual da cidade de Koriko junto com a Kiki. Como no momento em que ela chega na cidade, que é uma cidade à beira-mar, portuária, e tem aquele mar, e é muito bonito, tem muito plano aéreo, porque a Kiki voa, né, na vassoura, porque ela é uma bruxa. Então o filme tem muitos planos aéreos e mantém aí essa conjunção entre o real e o fantástico. Um detalhe interessante é que, ao contrário da maioria das animações da Disney que a gente está acostumado, a trama de Kiki é tão simples que não há vilões, não tem aquela luta clichê entre o bem e o mal. Porque aqui o maior problema que a Kiki tem é encarar a vida real e questões que todo mundo passa. Então não há nenhum mal personificado ali. Mesmo tendo essa premissa muito simples, o filme consegue falar sobre assuntos importantes como amadurecimento, crescimento, autoconsciência, o poder das decisões. Porque é aqui que ela passa por esse treinamento, ela sai da casa dos pais dela, ela vai viver em outra cidade, ela começa a ter que se virar sozinha, ela começa o próprio negócio dela, ela acaba criando para si muitas responsabilidades e, em meio a esse monte de mudanças que ela passa, ela acaba perdendo os poderes dela, que eram basicamente só o de voar. A Kiki não é uma bruxa excepcional, super poderosa, que faz muitas coisas. A principal habilidade dela é voar. E quando ela perde a inspiração em viver, porque ela é sobrecarregada pelas responsabilidades, ela acaba perdendo esse talento e não consegue mais voar. Ela tem que redescobrir quem ela é, encontrar novas motivações e inspiração para viver novamente. Isso é uma boa metáfora para o quanto, quando a gente fica muito sobrecarregado, a gente pode esquecer de quem nós somos, perder a inspiração, a vontade de viver, de fazer as coisas. Só que a Kiki, ela com muito otimismo consegue superar isso, pratica o desapego ali de entender que aquilo é uma fase e assim conseguir recuperar os seus poderes. A Kiki, ela não perde somente a capacidade de voar, ela também não consegue mais falar com o Didi. E tem um momento, uma frase muito interessante em que ela diz que as coisas não são tão divertidas quanto a gente faz aquilo no trabalho. Voar e ajudar as pessoas é uma coisa que ela gostava de fazer naturalmente. Mas a partir do momento em que ela tornou aquilo um trabalho e aquilo ficou sufocante para ela, meio que perdeu a graça, ela perdeu a essência dela, ela tem que redescobrir a identidade dela. Aliás, o filme é tão focado nas questões da protagonista, de crescimento dela, amadurecimento, independência e nas amizades femininas, que ele passa tranquilamente no teste Bechdel. O que é um teste Bechdel? O teste Bechdel ele surgiu a partir de uma tirinha de uma história em quadrinhos da Alison Bechdel, em que ela coloca alguns pontos ali que um filme, uma história tem que ter para ter uma boa participação feminina. Os requisitos são basicamente que a cena tenha 2 mulheres interagindo uma com a outra, mas que elas não estejam falando sobre um homem. O assunto delas não esteja relacionado ao universo masculino e sim somente a elas mesmas. O Serviço de Entregas da Kiki, ele não é um bom filme para representação feminina somente pela protagonista. Ele também é muito bom para isso, justamente porque ele tem um tom tão realista, o que dá espaço para muitos outros bons momentos dentro da história e de conversa entre as mulheres. Tem uma cena bem bacana em que a Kiki, ela tá com a Úrsula, que é uma das coadjuvantes da história, a Clara vai falar um pouco mais sobre ela,
e que elas têm uma conversa sobre carreira, sobre profissão, sobre inspiração, em que a Úrsula compara a inspiração dela enquanto pintora, que ela é pintora, desenhando, com a inspiração da Kiki para voar. E também a relação que a Kiki mantém com a Osono, que é a padeira que abriga ela. Como todo bom filme do Miyazaki, o Serviço de Entregas da Kiki também celebra a relação do homem com a natureza, através da criação que a Kiki teve no interior, rodeada de muita natureza, da relação que ela mantém com o céu, com o ar, quando ela está voando, que ela se sente muito livre, muito feliz, da relação com a Úrsula, que vive numa cabana na floresta, muito próxima dos corvos e dos pássaros, animais que vivem lá. Então, assim, é bem pontual quando ele aborda esse tema recorrente de homem e natureza, mas ainda assim, bem sutil, é presente dentro da história. Aliás, o filme ele não deixa de ter momentos de ação interessantes, porque ele tem uma trama muito simples. A ambientação da história se passa na cidade de Koriko, que é uma cidade litorânea, que lembra as cidades europeias de meados da década de 50. Nessa cidade a gente tem várias sequências aéreas, da Kiki voando, da Kiki passeando com o tombo. Tem também a cena já no final do filme, que é bem agitada, em que um dirigível sai desgovernado pela cidade de Koriko. E é nessa cidade que a Kiki vai conhecer algumas das pessoas mais improváveis que vão estar ajudando ela nessa jornada de amadurecimento, que são os coadjuvantes que a Clara vai falar pra vocês. Dentro do serviço de entregas da Kiki, a gente não tem coadjuvantes tão grandes quanto a Kushana, por exemplo, de Nausicaa. Mas a gente tem coadjuvantes pequenas que são muito importantes para a história da Kiki, tanto quanto qualquer outra coadjuvante de qualquer outro filme do Miyazaki. A primeira grande coadjuvante que a gente precisa comentar dentro do serviço de entregas da Kiki é a Osono. Osono é a padeira que abriga a Kiki na sua padaria, no quartinho dos fundos. Ela é uma mulher grávida que está ali quase para ter o bebê. Ela é dona da própria padaria. Ela é uma mulher muito ativa. Ela não para de trabalhar porque ela está grávida. Muito pelo contrário, ela continua trabalhando até ela ter o bebê. Inclusive, depois de ela ter o bebê, aparece uma cena no final dos créditos dela amamentando a criança dentro da padaria e ajudando no atendimento dos clientes. Dentro da história, ela é uma das primeiras pessoas a tratar a Kiki de maneira gentil e educada, porque todo mundo foi super antipático, ninguém queria saber da Kiki. E ela se impressionou com a capacidade da Kiki de voar e achou aquilo o máximo. Tanto que ela ofereceu o quartinho no fundo da casa, da padaria, para a Kiki poder morar enquanto ela se estabelecia dentro da cidade. Ela também assumiu uma posição muito materna em relação a Kiki. Ela é uma conselheira, ela é uma ajudante, e a Kiki sempre consegue ter conversas com a Osono que ajudam a bruxinha a solucionar uma situação ou então chegar a uma conclusão. E é também por causa da Osono que a Kiki realiza o primeiro serviço dela como entregadora. Uma senhora com bebê acabou deixando a chupeta da criança dentro da padaria e a Osono, que não pode correr atrás dela porque está grávida, pede para Kiki entregar a chupeta para a mulher. Ela é casada com Foucault, que é o padeiro da padaria e que é um cara super alto, meio mal encarado, mas que na verdade é super gentil e só é muito silencioso. Outra coadjuvante que a gente precisa pontuar muito por conta da importância que ela tem dentro do filme é a Úrsula. A Úrsula é uma adolescente pintora que passa os verões numa cabana no meio da floresta pintando. Ela vira meio que uma irmã mais velha para Kiki, aconselhando a Kiki e ajudando a Kiki a reencontrar a motivação dela quando ela perdeu tudo. A Úrsula, inclusive, compara o problema da Kiki de perder os poderes com um bloqueio de artista. E é a Úrsula que ensina a Kiki que, independente do dom que a pessoa tenha, ela precisa usar e não negar aquele dom, como no caso da Kiki, voar, e no caso da Úrsula, pintar. A gente tem outras duas coadjuvantes que são bem pequenas dentro do filme, mas também são personagens muito importantes dentro da história da Kiki, que são a Madame e a Berta. Essas duas são clientes da Kiki, e sendo a Berta a governanta da Madame, que é uma senhora que sofre muito por causa da artrite, por isso acaba não saindo tanto de casa e por isso precisa tanto do serviço de entregas da Kiki. E elas acabam criando um vínculo de amizade, ao ponto da Kiki ajudar as duas em coisas que elas precisavam que alguém de fora fizesse, porque as duas, como senhoras de idade, não conseguiam fazer, como trocar a lâmpada. As duas acabam assumindo meio que uma posição meio materna, meio avó, meio uma amiga distante com que você sempre pode contar. Kiki é um dos primeiros filmes de Miyazaki onde a gente realmente vê a sororidade entre as mulheres muito aflorada. Todas as pessoas que de alguma maneira acabam ajudando a Kiki acabam sendo mulheres, exceto pelo Tombo, todas são mulheres. A Úrsula, a Berta, a Madame, a Osono. E elas são muito necessárias para o crescimento da Kiki como pessoa, porque elas aconselham, elas mostram o caminho, mas elas nunca
tomam as decisões pela Kiki. Dentro dessa jornada que a Kiki tem dentro da cidade, grande, com pessoas diferentes, ela conhece muita gente boa e ruim. Inclusive, algumas dessas pessoas ruins fazem com que ela fique completamente desestimulada em relação aos serviços de entregas dela. E são exatamente essas mulheres que vão lá ajudar ela a se reencontrar de novo e manter a fé naquilo que ela está fazendo. O Serviço de Entregas da Kiki foi o primeiro filme lançado pelo estúdio Ghibli em parceria com a Disney, que foi a responsável pela dublagem americana do filme, que foi lançado em 1998 no Festival Internacional de Filmes de Seattle. Aconteceram algumas mudanças um pouco relevantes em relação à dublagem oriental e ocidental. E quando a Úrsula pega carona numa cena onde elas estão na floresta, foi preciso acrescentar uma fala para a Úrsula dizendo que ela conhecia o motorista, porque dentro do ocidente é inconcebível a ideia de você pegar a carona, principalmente se você for um adolescente que mora no meio do nada, pegar carona com uma pessoa que você não conhece para ir para algum lugar, porque é extremamente arriscado. E tem uma outra coisa que também foi acrescentada, que foi uma fala entre a Kiki e o Didi, logo depois dela conseguir recuperar os poderes dela. Essa linha de diálogo adicional foi colocada entre a Kiki e o Didi porque as pessoas acreditaram que seria muito triste para as crianças que a Kiki não voltasse a falar com o Didi em algum momento do filme. Só que é muito importante dentro do filme essa questão dela parar de conversar e entender o Didi, porque faz parte do amadurecimento dela. O Didi representa de alguma maneira a inocência e a infância da Kiki que ela precisa deixar para trás naquele momento. Então, a ausência da fala é justamente sobre isso. Ela não possui uma ligação tão grande de dependência com a infância dela. O filme tem uma versão de live action lançada em 2013, que foi dirigido por Takashi Shizumi e é estrelado pela Fuka Koshiba. O Serviço de Entregas da Kiki é uma adaptação do primeiro livro de uma série de 6, lançados pela Eiko Kadono em 1985, no Japão. O filme é a adaptação dos primeiros capítulos desse primeiro livro, e conta a história da pequena Kiki chegando numa cidade nova. O roteiro inicial foi feito por outra pessoa que não o Miyazaki, mas ele não gostou e ele refez todo o projeto. Na verdade, Miyazaki não era para estar tão envolvido com o filme quanto ele acabou sendo. Só que ele não gostou de como a produção estava acontecendo e ele acabou tendo que tomar as rédeas da situação. De acordo com Miyazaki, esse filme abraça a independência e a confiança das jovens e adolescentes japonesas. Além de falar sobre essa questão da idade, Kiki também fala muito sobre a questão da criatividade e do talento, da dificuldade que as pessoas têm de se tornarem únicas dentro da sociedade. Esses mesmos temas são abordados no filme Sussurros do Coração, que também é outro filme do estúdio Ghibli, que não foi dirigido pelo Miyazaki, mas que foi roteirizado por ele e que é um filme muito bonito que a gente recomenda que vocês assistam. Vocês devem ter reparado que o Serviço de Entregas da Kiki ele é um filme mais leve que Náusea no Vale do Vento e O Castelo no Céu, mas o Miyazaki ele não deixa de abordar temas importantes por isso. A premissa de Kiki ser simples faz com que a história seja ainda mais cativante pra gente, porque é um tema que qualquer pessoa pode se identificar. E ao contrário da Náusea, que tinha que salvar o mundo da devastação, e a Tita, que tinha que encontrar uma cidade lendária flutuante, aqui que ela só tem que encontrar a si própria. Tem que ser confiante em quem ela é, dentro das suas singularidades, das suas diferenças, em quem ela é enquanto bruxa, enquanto menina, que está em crescimento. Encontrar novamente a confiança nela mesma e gostar dela mesma, assim como as pessoas que ela conhece gostam tanto. Numa das últimas cenas do filme tem um momento muito bonito, que é quando a Kiki está andando pela rua tranquilamente, fazendo as compras dela, e ela vê uma menininha, uma criança passando, usando o figurino dela, porque, assim, tem um momento ali do final da história que ela vira uma celebridade na cidade, eu não vou falar porque isso é spoiler, mas ela vira uma espécie de celebridade na internet e uma inspiração para as outras garotas. Ela, que não era confiante em quem ela era, acaba virando inspiração para outras meninas. Então tem esse momento bem fofinho ali em que ela vê essa menina passando com o vestidinho preto, lacinho e a vassoura. Enquanto eu estava fazendo a minha pesquisa sobre o filme, eu vi muitos depoimentos online de meninas que assistiram o filme e se identificaram muito com a Kiki, gostaram muito. Muitos consideram o filme mais feminista do Miyazaki, outros até o mais feminista de todos os tempos, um pouco exagerado. Mas foi muito bonito ver o quanto a Kiki inspirou tantas mulheres de idades diferentes. Tem depoimentos de meninas que viram quando era criança, outras que viram quando era adolescente. Eu vi quando era adulta e me identifiquei muito. Então, não importa a idade, os temas de Kiki que aborda são tão importantes e comuns a qualquer pessoa que todo mundo tem essa capacidade de se identificar. O Serviço de Entregas da Kiki é uma jornada muito otimista, justamente por esse jeito sempre muito positivo dela,
que nos mostra que a beleza da vida está nos olhos de quem vê, a maneira como encaramos os desafios. Enfim, ele é um filme muito inspirador e eu espero que esse vídeo tenha inspirado vocês a assistir o filme e continuar acompanhando o canal. Beijos e até a próxima! A gente espera que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueça de deixar o seu curtir aqui embaixo. Se você quiser falar alguma coisa com a gente, a caixa de comentários está aberta. Não esqueça de compartilhar. Todos os nossos dados estão aqui na descrição. Obrigada e tchau, tchau! Até o próximo!